Fazendeiro solitário encontra mãe e filho enterrados vivos. Então ele faz isso. Antes de começar esta história, peço para vocês deixarem seu like no vídeo, comentem aqui embaixo contando de qual cidade estão assistindo e, se puderem, compartilhem com alguém que precisa ouvir isso. Acreditem em mim, vocês vão entender o porquê ao final desta narrativa. Meu nome é Jonas, tenho 52 anos e há 23 anos vivo sozinho numa fazenda no interior de Minas Gerais, numa região onde o silêncio é tão denso que você consegue ouvir o próprio coração batendo nas madrugadas. É uma propriedade que herdei do meu pai, 340 hectares de terra vermelha que se estendem até onde a vista alcança, cortada por um córrego que serpenteia entre os pastos como uma cicatriz prateada. A solidão não me incomoda mais. Pelo contrário, ela se tornou minha companheira mais fiel. Acordo todos os dias às 5 da manhã, quando o céu ainda guarda as últimas estrelas da noite, e caminho até o curral onde as vacas já me esperam com aquele mugido baixo e familiar. O cheiro do capim molhado de orvalho se mistura com o aroma do café que deixo passando na cozinha, e essa combinação se tornou o perfume da minha rotina. Não foi sempre assim. Houve um tempo em que esta casa era cheia de vozes, de risos, de correria de criança pelos corredores de madeira que rangem sob os pés descalços. Mas a vida tem dessas guinadas bruscas que a gente não vê chegando. Minha esposa, Clara, morreu há 23 anos de um câncer que a consumiu devagar, como uma vela derretendo. E com ela se foi também a possibilidade de filhos, de uma família que fizesse desta terra algo mais que um pedaço de chão, onde um homem envelhece sozinho. Desde então, minha companhia são os animais. Tenho 230 cabeças de gado, 2 cavalos, o Tempestade, um alazão temperamental que herdei junto com a fazenda, e a Esperança, uma égua mansa que comprei há 5 anos, 3 cachorros vira-latas que apareceram por aqui e decidiram ficar, e uma gata rajada que vive no paiol e que eu chamo de Sombra, porque ela some e aparece quando quer. A casa onde moro é simples, mas sólida. 3 quartos, uma sala ampla com uma lareira de pedra que acendo nas noites mais frias. Uma cozinha que ainda guarda o fogão a lenha da época do meu pai. E uma varanda que abraça toda a frente da construção. É desta varanda que vejo o mundo acontecer. O nascer do sol pintando o céu de laranja e rosa, as chuvas de verão chegando como cortinas cinzentas no horizonte, os bandos de bem-te-vis construindo ninhos nos ipês do quintal. Minha rotina é cronometrada como um relógio suíço. Depois do café da manhã, que tomo ouvindo a Rádio Nacional, saio para a lida. Verifico os pastos, conserto cercas quando necessário, cuido dos animais doentes, mantenho os bebedouros limpos. O almoço é sempre às 12:00 em ponto, geralmente arroz, feijão, ovo frito e alguma carne que tenho guardada na geladeira. Às vezes faço uma farofa com linguiça que fica uma delícia. À tarde, quando o sol está mais brando, volto ao trabalho. Tem sempre algo para fazer numa propriedade rural. Uma porteira que precisa de óleo nas dobradiças, um coxo que rachou e precisa de reparo, um remendo num telhado do estábulo. Minhas mãos já são calejadas de tanto trabalho, cheias de cicatrizes pequenas que contam a história de cada dia vivido aqui. A Shidei noites são o momento em que a solidão mais se faz presente. Depois do jantar, que preparo sem pressa enquanto ouço o noticiário no radinho da cozinha, sento na varanda com uma xícara de café e fico observando as estrelas. O céu aqui no interior é diferente, sabe? Não tem poluição nem luzes da cidade para atrapalhar. É possível ver a Via Láctea se estendendo como uma estrada de diamantes sobre nossas cabeças. Foi numa dessas noites, exatamente há 3 semanas, que minha vida mudou completamente. Uma mudança tão profunda que ainda estou tentando entender tudo o que aconteceu. Estava eu, sentado na varanda,
tomando meu café da noite e ouvindo o coro dos sapos que vive na beira do córrego, quando escutei um som que não consegui identificar de imediato. Era um gemido abafado, quase um sussurro desesperado que vinha da direção do Pasto Norte, onde tem um pequeno bosque de eucaliptos que meu pai plantou há mais de 40 anos. A princípio, pensei que fosse algum animal ferido. Já aconteceu de encontrar veados machucados por aí, ou até mesmo capivaras que se afastaram muito do rio. Peguei a lanterna, uma daquelas grandes de metal pesado que meu pai usava, e caminhei na direção do som. Os cachorros me seguiram um tempo, mas depois pararam, fungando o ar com aquela inquietação que só os animais têm quando sentem algo estranho no ambiente. O trovão, o mais velho dos três, até rosnou baixinho antes de voltar para a varanda. O gemido continuava irregular, às vezes mais alto, às vezes quase imperceptível. Conforme eu me aproximava do bosque, percebi que o som vinha de debaixo da terra. Vocês conseguem imaginar o que passei pela cabeça naquele momento? Um homem sozinho no meio da madrugada, seguindo gemidos que vinham do subsolo? Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. A luz da lanterna cortava a escuridão em fatias amareladas, revelando troncos de eucalipto que pareciam sentinelas fantasmagóricas. O cheiro da terra úmida e das folhas em decomposição criava uma atmosfera densa, quase sufocante. Foi quando cheguei numa clareira pequena, cercada por 4 eucaliptos dispostos quase em formato de quadrado, que entendi de onde vinham os gemidos. No centro dessa clareira havia uma área da terra que parecia ligeiramente afundada, como se alguém tivesse cavado e depois coberto novamente, mas sem muito cuidado. E era dali, daquela terra remexida, que vinham os sons. Vocês precisam entender que naquele momento minha mente estava tentando processar algo que parecia impossível. Gemidos vindos de debaixo da terra só podiam significar uma coisa: alguém estava enterrado vivo ali. Minha primeira reação foi de paralisia total. Fiquei parado, segurando a lanterna com tanta força que meus dedos ficaram brancos, tentando convencer a mim mesmo de que estava imaginando coisas. Mas os gemidos continuaram, agora mais desesperados, como se quem estivesse lá embaixo tivesse percebido a presença da luz. Corri de volta para casa numa velocidade que não sabia mais que tinha. Peguei uma pá, um machado e uma picareta, enchi uma garrafa d'água, peguei mais 2 lanternas e voltei correndo para o bosque. Durante todo o trajeto, uma única palavra martelava na minha cabeça: rápido, rápido, rápido. Quando cheguei de volta à clareira, os gemidos tinham ficado mais fracos, quase um murmúrio. Posicionei as lanternas de forma a iluminar bem a área e comecei a cavar. A terra estava fofa, sinal de que havia sido revolvida recentemente. A cada pasada, meu desespero aumentava. E se eu chegasse tarde demais? E se quem estivesse lá embaixo já estivesse sem ar? Cavei com uma fúria que nem sabia que existia em mim. A terra vermelha grudava nas mãos suadas, o suor escorria pelo rosto e queimava os olhos. Mas eu não parava, não podia parar. Foi quando a pá bateu em algo que não era terra, algo mole, que cedeu com o impacto. Meu sangue gelou. Ajoelhei e comecei a escavar com as mãos, tirando punhados de terra com desespero crescente. Primeiro apareceu um pedaço de tecido azul. Depois, uma mão pequena, delicada, com unhas pintadas de esmalte rosa descascado. Uma mão de mulher. O que encontrei naquela cova rasa mudou não só aquela noite, mas todo o resto da minha vida. E quando vocês souberem quem era aquela pessoa, e principalmente o que aconteceu depois, vão entender por que estou aqui contando esta história para vocês. Porque algumas experiências a gente não consegue guardar só para si. Algumas experiências precisam ser divididas para que façam sentido, para que sirvam de algo além da nossa própria dor ou espanto. O que aconteceu naquela madrugada
Foi apenas o começo de uma jornada que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre bondade, sobre maldade, sobre o que as pessoas são capazes de fazer umas com as outras, e também sobre o que somos capazes de fazer por um completo estranho, quando a vida nos coloca diante de uma escolha que vai definir para sempre quem realmente somos. Continuem comigo, porque a história está apenas começando. Com as mãos tremendo, continuei escavando ao redor daquela mão delicada. Logo apareceu um braço, depois um ombro coberto por uma blusa azul clara, suja de terra. Era uma mulher jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, com cabelos castanhos grudados no rosto sujo. Estava inconsciente, mas respirava. Respirava. Escavei mais rápido, com mais cuidado agora, tentando não machucá-la. Foi quando percebi que ela não estava sozinha. Ao lado dela, grudado em seu peito, como se ela estivesse tentando protegê-lo até o último segundo, havia uma criança. Um menino de uns 3, 4 anos no máximo, com a mesma cor de cabelo da mãe, o rostinho redondo coberto de terra. Meu coração parou por um instante. 2 vidas. 2 pessoas que alguém havia enterrado vivas na minha propriedade. A revolta que senti naquele momento foi tanta que tive vontade de gritar para o céu, de xingar tudo e todos. Mas não tinha tempo para raiva. Tinha que tirá-los dali. A mulher abriu os olhos quando a luz da lanterna bateu em seu rosto. Olhos castanhos, assustados, vidrados. Ela tentou falar, mas só saiu um gemido rouco. Coloquei minha mão em seu ombro e disse baixinho: "Calma, mocinha. Você está segura agora. Vou tirar vocês daí." Carreguei primeiro o menino. Ele estava desacordado, mas respirando. Coloquei-o na grama, longe da cova, e voltei para a mãe. Ela era magra. Não devia pesar mais que 50 quilos, mas mesmo assim foi difícil tirá-la dali. Minhas costas reclamaram, minha idade falou mais alto, mas consegui. Quando ambos estavam na grama, sob a luz das lanternas, pude ver melhor o estado deles. Estavam sujos, com a roupa rasgada, machucados pelo corpo. A mulher tinha um corte na testa, já meio cicatrizado. O menino tinha marcas roxas no braço, como se alguém o tivesse segurado com força. A primeira coisa que fiz foi dar água para a mulher. Ela bebeu com desespero, como alguém que não via água há dias. Depois, molhei um pedaço da minha camisa e limpei o rosto do menino que continuava desacordado. Meu Deus, como alguém pode fazer isso com uma criança? Carreguei os 2 para casa, um de cada vez. Primeiro o menino, que coloquei no sofá da sala. Depois voltei para buscar a mãe, que mal conseguia andar. Ela se apoiava em mim. Tropeçava a cada passo, mas insistia em murmurar: "Meu filho, cadê meu filho?" Quando chegamos em casa e ela viu o menino no sofá, começou a chorar. Não era um choro comum. Era um choro de desespero, de alívio, de dor, tudo misturado. Ela se jogou ao lado dele, abraçou aquele corpinho pequeno e ficou repetindo: "Está bem, meu amor. Mamãe está aqui. Está tudo bem agora." Foi aí que ela me olhou pela primeira vez com atenção. Vocês precisam entender que até aquele momento ela estava em choque, tentando processar o que havia acontecido. Quando nossos olhares se encontraram, ela sussurrou com a voz ainda rouca: "Obrigada. O Senhor nos salvou." Não sabia o que responder. Fiz um café forte, esquentei leite para o menino, que havia acordado e estava grudado na mãe como um filhotinho assustado. Preparei uns sanduíches de queijo e presunto. Eles comeram como se não vissem comida há dias. Provavelmente não viam mesmo. Enquanto eles se alimentavam, observei mais detalhes. A mulher devia ter uns 25 anos. Era bonita apesar da sujeira e do susto. Tinha mãos delicadas, mas calejadas, sinal de que trabalhava. O menino era uma fotocópia dela, só que em miniatura. Cabelo cacheado, olhos grandes e castanhos, a mesma expressão doce mesmo no meio daquele desespero. Ela disse que o nome dela era Júlia e o do menino, Pedro. Não quis falar mais nada naquele momento, só pediu para usar o banheiro e limpar o filho.
Enquanto eles se lavavam, preparei o quarto de hóspedes, que não recebia ninguém há anos. Troquei os lençóis, peguei toalhas limpas, coloquei uma cadeira ao lado da cama para o caso de algum deles precisar de algo durante a noite. Quando saíram do banheiro, pareciam outras pessoas. Júlia havia amarrado o cabelo molhado num rabo de cavalo. Vestia uma das camisas que deixei na porta para ela. Uma camisa minha que ficava enorme no seu corpo pequeno. Pedro estava de cueca e camiseta, os cabelinhos ainda pingando. Água. Levei os dois para o quarto e Júlia me perguntou se podia trancar a porta. Claro que sim, respondi. Vocês ficam aí o tempo que precisarem. Amanhã conversamos com calma. Mas ela me segurou pelo braço quando eu ia sair. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e ela disse baixinho: "O senhor não sabe o que fez por nós hoje. Não sabe mesmo." Voltei para a sala e fiquei ali, sentado na poltrona que meu pai costumava usar, tentando entender o que havia acontecido. Quem eram aquelas pessoas? Por que alguém as havia enterrado vivas na minha propriedade? E mais importante, quem havia feito isso estaria procurando por elas? Peguei minha espingarda calibre 12, carreguei ela e deixei ao lado da poltrona. Se alguém viesse atrás da Júlia e do Pedro, ia ter que passar por cima de mim primeiro. Passei a noite toda acordado, ouvindo cada ruído, cada rangido da casa velha, cada latido dos cachorros lá fora. De madrugada, escutei a Júlia chorar no quarto. Um choro baixinho, abafado, como se ela estivesse tentando não acordar o menino. Levantei e fui até a porta, mas não tive coragem de bater. Que palavras eu poderia oferecer para alguém que passou pelo que ela passou? Que conforto eu poderia dar? Voltei para a poltrona e fiquei ali até o sol nascer. Quando os primeiros raios de luz entraram pela janela da sala, escutei movimentação no quarto. Passos pequenos, sussurros. Logo depois, Júlia apareceu na sala com Pedro no colo. O menino estava com medo. Se escondia no pescoço da mãe sempre que olhava para mim. "Bom dia", disse ela com a voz ainda fraca. "Espero que não tenhamos atrapalhado seu sono." "Que sono o quê, mocinha?" respondi tentando sorrir. Já estava na hora de eu acordar mesmo. "Vocês querem café da manhã?" Ela aceitou, mas Pedro não queria comer nada. Ficava só olhando para os lados, como se esperasse que alguém fosse aparecer a qualquer momento. Júlia explicou que ele estava assim desde que tudo começou. Não falava quase nada, não brincava, não sorria. Foi durante o café que ela começou a me contar a história. E vocês não vão acreditar no que essa mulher passou, no que fizeram com ela e com aquela criança inocente. Uma história que me fez perder a fé na humanidade e, ao mesmo tempo, me fez querer proteger os dois com a própria vida. Júlia me contou que vivia numa cidade pequena, a 200 quilômetros dali, trabalhava como diarista e criava Pedro sozinha. O pai do menino havia sumido quando soube da gravidez e ela não tinha família. Vivia numa casinha alugada no final da rua, simples mas limpa, onde Pedro tinha um quartinho só dele com desenhos de super-heróis na parede. Há 2 semanas, ela estava voltando do trabalho quando um homem a abordou na rua, alto, forte, com uma cicatriz no rosto. Disse que era policial e que ela precisava ir com ele para prestar depoimentos sobre um roubo que havia acontecido na casa onde ela trabalhava. Mostrou uma carteira que parecia de policial. Falou sério, convincente. Júlia achou estranho, mas teve medo de não ir. Pegou Pedro na vizinha que sempre cuidava dele quando ela trabalhava até tarde e foi com o homem. Ele a levou numa caminhonete escura para um lugar afastado da cidade, uma casa abandonada no meio do mato. Foi lá que o pesadelo começou. O homem não era policial. Era parte de um grupo que sequestrava pessoas para pedir resgate. Só que Júlia não tinha família com dinheiro, não tinha ninguém que pudesse pagar por ela. Quando eles descobriram isso, decidiram que ela e Pedro não serviam mais para nada. Durante 1 semana, ficaram presos numa sala escura e úmida. Davam água e um pedaço de pão por dia.
Pedro chorava o tempo todo, chamava pela mãe mesmo ela estando ali do lado. Júlia tentava consolá-lo, inventava histórias, cantava baixinho para ele conseguir dormir, até que uma noite ouviram os homens conversando. Iam se desfazer deles, iam levar para um lugar longe e, bem, vocês sabem o que isso significa. Na noite seguinte, colocaram os dois numa caminhonete e dirigiram por horas. Júlia disse que tentou decorar o caminho, mas era noite. Estava tudo escuro. Lembrava só de ter passado por uma ponte, de ter visto umas placas com nomes de fazendas. Quando chegaram no destino, os homens já tinham cavado a cova. Júlia implorou, ofereceu tudo que tinha, que não tinha, prometeu que nunca falaria nada para ninguém. Mas eles não quiseram nem saber. Bateram nela até ela desmaiar, e a próxima coisa que lembrava era de estar debaixo da terra com Pedro no colo, tentando respirar, tentando manter o filho vivo. Quando terminou de contar, Júlia estava tremendo. Pedro havia adormecido no colo dela, exausto. Levei os dois de volta para o quarto e disse que podiam ficar ali o tempo que quisessem. Minha casa era a casa deles agora. Mas eu sabia que não seria tão simples. Aqueles homens podiam voltar. Podiam descobrir que Júlia e Pedro estavam vivos. E se descobrissem, iam querer terminar o serviço. Era isso que me mantinha acordado durante as noites que se seguiram. O medo de que alguém aparecesse na minha porta procurando por eles. O medo de não conseguir protegê-los. Porque vocês entendem, quando você salva a vida de alguém, especialmente de uma criança, você se torna responsável por ela de uma forma que nem consegue explicar. Júlia e Pedro passaram a fazer parte da minha rotina. Ela insistia em ajudar nos afazeres da casa, mesmo eu dizendo que não precisava. Cozinhava melhor que eu, mantinha tudo organizado, cuidava das plantas da varanda que estavam meio abandonadas. Pedro, aos poucos, foi perdendo o medo de mim, começou a me seguir pelos cantos, curioso com os animais da fazenda. Ver aquela criança sorrindo de novo, correndo atrás das galinhas no terreiro, fazendo carinho nos cachorros, foi uma das coisas mais bonitas que presenciei em muito tempo. Era como se a fazenda tivesse ganhado vida outra vez. Mas a paz durou pouco. Porque 3 dias depois, quando menos esperávamos, eles apareceram. Foi numa tarde de quinta-feira. Lembro bem porque às quintas eu sempre ia até a cidade buscar suprimentos e medicamentos para o gado. Tinha acabado de voltar, estava descarregando as sacolas do picape, quando os cachorros começaram a latir diferente. Não era o latido de quando chegava visita conhecida ou quando passava algum animal estranho. Era um latido nervoso, ameaçador. Júlia estava na cozinha, preparando o almoço. Ela havia insistido em fazer uma galinha caipira com quiabo, que ficou uma delícia. E Pedro brincava no chão da sala com uns soldadinhos de plástico que comprei para ele na cidade. Quando escutou os cachorros, Júlia veio até a janela da cozinha e perguntou se eu estava esperando alguém. Não estava. E o jeito que os cachorros estavam latindo me deixou com um mau pressentimento no peito. Foi quando vi a poeira ao longe, na estrada de terra que leva à fazenda. Um carro vinha na nossa direção, levantando uma nuvem vermelha que subia até o céu azul da tarde. Era uma caminhonete escura, dessas grandes, com vidros fumê que não deixavam ver quem estava dentro. Meu sangue gelou. Júlia deve ter percebido minha expressão, porque perguntou o que estava acontecendo. Disse para ela pegar Pedro e se esconder no quarto dos fundos, aquele que fica mais afastado da estrada. Peguei minha espingarda e me posicionei na varanda. A caminhonete parou no portão da entrada da propriedade. 3 homens desceram. Eram exatamente como Júlia havia descrito. Altos, fortes, com cara de poucos amigos. O que estava dirigindo tinha uma cicatriz que cortava o rosto da testa até o queixo. Os outros 2 carregavam alguma coisa debaixo das camisas, provavelmente armas.
O dos cicatriz gritou da porteira. "Oh, de casa! Queremos falar com o senhor!" Respondi sem sair do lugar. "Estou ouvindo daqui mesmo. O que vocês querem?" Ele riu, mas não foi uma risada alegre. Foi uma risada que gelou minha espinha. "Estamos procurando uma mulher e uma criança. Soubemos que o senhor pode ter encontrado eles por aí. Como vocês podem imaginar, meu coração disparou, mas mantive a voz firme. Não sei do que vocês estão falando. Aqui não tem mulher nem criança nenhuma." O homem fez um sinal para os outros dois, que começaram a caminhar ao longo da cerca, como se estivessem procurando outro jeito de entrar na propriedade. Isso me deixou ainda mais nervoso. Gente que presta não faz esse tipo de manobra. "Olha aqui, seu Jonas", disse ele, e o fato de saber meu nome me arrepiou todo. "A gente não quer confusão. Só queremos de volta o que é nosso. Entregar para a gente e todo mundo fica feliz." Falei que não sabia do que ele estava falando e que era melhor eles irem embora da minha propriedade. Mas ele insistiu. Disse que tinham informações de que eu havia encontrado uma mulher e um menino em algum lugar da fazenda. Que alguém os havia visto comigo na cidade. Isso me deixou confuso. Eu não havia levado Júlia nem Pedro à cidade. Quando fui buscar os suprimentos, eles ficaram em casa. Como esses homens sabiam que eles estavam aqui? Foi quando me lembrei do Zé da Venda, aquele comerciante que sempre fica bisbilhotando a vida dos outros. Quando comprei os soldadinhos para Pedro, ele fez algumas perguntas. Perguntou se eu tinha netos visitando, se estava recebendo família de longe. Eu disse que era só uns brinquedos que vi e achei bonitos, mas o Zé deve ter desconfiado. O homem da cicatriz estava ficando impaciente. "Seu Jonas, vou contar até 10. Se em 10 segundos o senhor não trouxer a mulher e a criança aqui para fora, nós vamos entrar aí e revirar essa casa toda. E o senhor não vai gostar das consequências." Nesse momento, senti uma presença atrás de mim. Era Júlia. Estava pálida como um lençol, tremendo dos pés à cabeça. Mas tinha vindo até a varanda. Pedro não estava com ela. Devia ter deixado escondido no quarto. Ela sussurrou no meu ouvido: "Jonas, não vale a pena você se arriscar por nós. Eu vou com eles." Olhei para ela e vi nos seus olhos castanhos uma resignação que me partiu o coração. Ela estava disposta a se sacrificar para me proteger. Uma mulher que eu conhecia há apenas alguns dias estava disposta a voltar para o inferno para que eu não fosse machucado. Foi nesse momento que tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Virei para ela e disse baixinho, mas firme: "Você não vai a lugar nenhum, nem você, nem o menino. Isso aqui é minha casa, minha terra, e vocês estão sob minha proteção." O homem lá embaixo havia começado a contar. 1, 2, 3. Quando chegou no 7, gritei para ele: "Escuta aqui, rapaz. Não tem mulher nem criança aqui, e se tivesse, vocês não iam levar. Agora saiam da minha propriedade antes que eu chame a polícia." Ele riu daquela risada gelada de novo. "A polícia? Seu Jonas, alguns dos nossos amigos são da polícia. Eles não vão ajudar o senhor." Isso me fez perceber a dimensão do problema. Não eram só bandidos comuns. Era uma organização maior, com contatos até na polícia. Júlia e Pedro não estavam fugindo só de criminosos. Estavam fugindo de um esquema que podia ter tentáculos em vários lugares. Os outros 2 homens haviam dado a volta na cerca e estavam se aproximando da casa por trás. Vi pelo reflexo na janela da sala que eles vinham armados, pistolas na mão, caminhando devagar, se esgueirando entre as árvores do quintal. Júlia percebeu meu nervosismo e perguntou o que estava acontecendo. Expliquei a situação rapidamente. 2 homens vinham por trás, um ficou na frente, todos armados. Ela empalideceu ainda mais e disse que não queria que eu morresse por causa deles. Mas vocês entendem, né? Não era só uma questão de proteger Júlia e Pedro. Era uma questão de princípios. Eu não podia permitir que esses bandidos invadissem minha propriedade, ameaçassem pessoas
inocentes, fizessem o que quisessem na minha terra. Meu pai sempre me ensinou que um homem tem que defender o que é seu e proteger quem não pode se proteger. Mandei Júlia voltar para o quarto e trancar a porta. Disse para ela se esconder com Pedro no armário e não sair de lá acontecesse o que acontecesse. Ela me olhou com lágrimas nos olhos e sussurrou: "Obrigada, Jonas, por tudo." Posicionei-me na varanda com a espingarda carregada. Minha estratégia era simples: tentar desencorajar os invasores sem partir para a violência, mas estar preparado para o pior. Conhecia cada canto da minha propriedade, cada árvore, cada pedra. Eles estavam em terreno desconhecido. O primeiro tiro veio de trás da casa. Uma bala passou zunindo perto da minha cabeça e acertou o batente da porta. Foi quando entendi que eles não estavam brincando. Iam matar todos nós se fosse preciso. Pulei atrás da mureta da varanda e gritei: "Parem com isso! Tem criança aqui dentro!" Mas eles não pararam. Outros tiros vieram, alguns acertando a parede da casa, outros se perdendo no ar. O som das detonações ecoava pela propriedade, assustando os animais. Ouvi as vacas mugindo desesperadas no pasto, os cavalos relinchando no estábulo. Foi quando tomei uma decisão que mudaria tudo. Em vez de ficar na defensiva, resolvi partir para o ataque. Conhecia uma trilha que passava por trás da casa e dava numa posição elevada, de onde podia ver os dois homens que vinham pelos fundos. Saí da varanda correndo, em zigue-zague para não dar alvo fácil. Corri até o estábulo, peguei o Tempestade, meu cavalo alazão, e montei nele sem sela. Conheço aquele animal desde potro, ele confia em mim tanto quanto eu confio nele. Cavalgamos pela trilha nos fundos da propriedade. Dali de cima, consegui ver os dois invasores se aproximando da casa. Estavam concentrados em mirar nas janelas. Não perceberam minha manobra. Desmontei do cavalo e me posicionei atrás de uma pedra grande. Lá tinha uma visão perfeita dos dois. Eram homens jovens, devia ser a primeira vez que faziam algo assim, porque estavam nervosos, suando, olhando para todos os lados. Atirei para o alto um tiro de advertência. O barulho os assustou tanto que um deles tropeçou e caiu. Gritei: "Larguem as armas e saiam da minha propriedade. Este é o último aviso." Mas em vez de obedecer, eles começaram a atirar na minha direção. As balas batiam nas pedras ao meu redor, levantando faíscas e estilhaços. Foi quando entendi que não tinha outra saída. Mirei no chão, perto dos pés de um deles, e atirei. A carga de chumbo levantou terra e pedrinhas, assustando-os mais ainda. Eles começaram a recuar, mas continuavam atirando. Foi nesse momento que ouvi Pedro chorando dentro de casa. Um choro desesperado, de criança com muito medo. Aquele som me deu uma força que não sabia que tinha. Esses homens haviam feito aquela criança sofrer, haviam tentado matá-la, e agora estavam aqui, fazendo ela passar medo de novo. A raiva que senti foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Uma raiva fria, calculada, determinada. Desci da posição elevada e comecei a me aproximar dos invasores, usando as árvores como proteção. O que aconteceu a seguir foi uma sequência de eventos que ainda me dá pesadelos. Uma sequência que transformou aquela tarde pacata numa tarde que mudou para sempre quem eu era e quem eu me tornaria. Porque às vezes, quando você está defendendo pessoas inocentes, quando está protegendo uma criança indefesa, você descobre que é capaz de coisas que nunca imaginou. Você descobre que existe uma linha, e quando alguém cruza essa linha, você não tem mais escolha. Vocês vão entender o que quero dizer. Vão entender porque, até hoje, acordo algumas noites ouvindo aqueles tiros, vendo aquelas cenas, lembrando de cada segundo daquela tarde que dividiu minha vida em antes e depois. Me aproximei dos dois homens pelos fundos da propriedade, usando cada árvore, cada pedra como escudo. Eles estavam nervosos, atirando para todos os lados sem mirar direito.
Consegui me posicionar atrás do galpão onde guardo as ferramentas, a uns 20 metros deles. Foi quando escutei um grito que me gelou o sangue. Era a voz de Júlia, vinda de dentro da casa. Jonas! Ele pegou o Pedro! Meu coração parou. O homem da cicatriz havia conseguido entrar na casa e capturado o menino. Todo o meu planejamento, toda a minha estratégia desmoronou naquele segundo. Porque não importa quantos invasores você consiga deter, se um deles já está dentro da sua casa, com uma criança inocente nas mãos. Larguei minha posição segura e corri para a casa. Os 2 homens me viram e começaram a atirar, mas eu não me importei. Pedro estava em perigo, e isso era tudo que importava. Quando cheguei à varanda, a porta da casa estava escancarada. Entrei correndo e vi uma cena que me marcou para sempre. O homem da cicatriz estava no meio da sala, segurando Pedro pelo braço. O menino chorava desesperado, tentando se soltar, gritando: "Mamãe! Mamãe!" Júlia estava de joelhos no chão, as mãos levantadas, implorando: "Por favor, não machuca ele. Faz o que quiser comigo, mas não machuca meu filho." O homem apontou uma pistola para a cabeça de Pedro e gritou para mim: "Larga essa espingarda agora, velho. Senão essa criança vai conhecer o Criador." Nunca senti tanto ódio na minha vida. Ver aquele desgraçado ameaçando uma criança inocente, vendo Pedro tremendo de medo, vendo Júlia desesperada. Foi como se alguma coisa dentro de mim tivesse quebrado para sempre. Mas larguei a espingarda. Não tinha escolha. Coloquei a arma no chão e levantei as mãos. O homem sorriu, pensando que havia ganhado. "Muito bem, seu Jonas. Agora vocês todos vão vir comigo sem fazer escândalo. Tem um buraco na terra lá fora esperando por vocês." Foi nesse momento que ele cometeu o erro fatal. Relaxou a atenção por um segundo, virou ligeiramente a cabeça para gritar algo para os companheiros que estavam lá fora. E nesse segundo, esse único segundo de distração, tudo mudou. Me joguei para frente com toda a força que tinha. Não pensei, não calculei, apenas agi por instinto. Bati no braço dele com tanta força que a pistola voou longe, bateu na parede e disparou acidentalmente, a bala se enterrando no teto. Caímos no chão lutando. Ele era mais jovem que eu, mas eu estava lutando para proteger uma família que havia se tornado minha. Estava lutando por Pedro, por Júlia, por tudo que representavam na minha vida solitária. Durante a luta, ele conseguiu me dar uma cotovelada nas costelas que tirou meu ar. Aproveitei que ele tentou se levantar para pegar a pistola e o segurei pela perna, derrubando ele de novo. Rolamos pelo chão da sala, derrubamos móveis, quebramos uma luminária. Júlia pegou Pedro no colo e correu para o quarto, trancando a porta. Pelo menos, eles estavam seguros por enquanto. Agora, era só eu e aquele desgraçado. Ele conseguiu ficar por cima e começou a apertar meu pescoço com as 2 mãos. Senti a respiração faltando, a visão começando a escurecer. Naquele momento, pensei que ia morrer ali mesmo, no chão da minha própria casa. Mas aí lembrei do Pedro chamando pela mãe, lembrei da Júlia implorando para não machucarem o filho. E essa lembrança me deu uma força que vinha de algum lugar que não consigo explicar. Consegui pegar um peso de papel que havia caído da mesa, um pedaço de ferro que meu pai usava há décadas, e acertei na cabeça do homem. Não foi um golpe para matar, foi um golpe para incapacitar. Ele soltou meu pescoço e caiu para o lado, atordoado, mas consciente. Nesse momento, os outros 2 invasores entraram na casa correndo. Viram o chefe no chão, me viram segurando o peso de ferro e entenderam que a situação havia mudado completamente. Um deles apontou a pistola para mim e disse: "Afasta dele, velho. Afasta agora." Mas algo havia mudado em mim durante aquela luta. Algo que não consigo explicar direito. Era como se eu tivesse descoberto uma coragem que não sabia que existia, uma determinação que vinha do fundo da alma. Olhei para o homem e disse com uma calma que me surpreendeu: "Vocês têm 5 segundos para sair da minha propriedade. 5 segundos antes que eu perca completamente a paciência." Eles riram, pensando que eu estava blefando.
mas não estava. Peguei minha espingarda do chão, carreguei uma nova cartucheira e mirei no meio dos dois. Saiam agora. Foi quando aconteceu algo que me chocou mais do que tudo que havia acontecido até então. O homem da cicatriz, que estava se recuperando no chão, puxou uma segunda pistola que tinha escondida na bota. Uma arma pequena que eu não havia visto durante a luta. Ele apontou não para mim, mas para a porta do quarto onde Júlia e Pedro estavam escondidos, e gritou: "Se vocês não vierem comigo, vou atirar nessa porta até acertar alguém." Lá dentro, começou a atirar. Bum, bum, bum. As balas atravessavam a madeira da porta, deixando buracos do tamanho de moedas. Ouvi Júlia gritar. Ouvi Pedro chorar mais alto ainda. Eles estavam lá dentro, indefesos, enquanto aquele monstro atirava na direção deles como se fossem animais. A raiva que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado na vida. Não era só raiva, era uma fúria justa, uma indignação que vinha do mais profundo do meu ser. Como alguém podia atirar na direção de uma criança? Como alguém podia ser tão cruel? Não pensei duas vezes. Apontei minha espingarda para o homem da cicatriz e disparei. O tiro acertou ele no ombro, jogando-o contra a parede. Ele gritou de dor e largou a pistola pequena. Os outros dois ficaram paralisados, sem acreditar no que tinha acontecido. Carreguei outra cartucheira e mirei nos dois. "Vocês ainda estão aqui?" Eles olharam para o chefe ferido, gemendo no canto da sala. Olharam para mim segurando a espingarda e tomaram a decisão mais inteligente da tarde. Carregaram o homem da cicatriz, cada um segurando um braço, e saíram correndo da casa. Escutei a caminhonete ligando, as rodas derrapando na terra, o barulho do motor se afastando. Fui até a janela e vi a nuvem de poeira vermelha se distanciando pela estrada. Eles estavam indo embora. Corri até o quarto e bati na porta. "Júlia, sou eu! Eles foram embora!" Ela abriu a porta devagar, ainda assustada. Pedro estava agarrado nela, tremendo. Ambos estavam bem. Milagrosamente as balas não haviam acertado ninguém. Os tiros tinham passado por cima da cama onde eles estavam agachados. Júlia me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Era gratidão, alívio, admiração, tudo misturado. Ela sussurrou: "Você atirou nele. Você realmente atirou nele para nos defender." "Sim", respondi. "E faria de novo se fosse preciso." Sentamos na sala, no meio da bagunça que a luta havia causado. Móveis virados, vidros quebrados, buracos de bala na parede e na porta. Pedro finalmente havia parado de chorar, mas ainda estava grudado na mãe, como um filhotinho assustado. Foi quando Júlia me contou algo que mudou tudo. Algo que me fez entender por que aqueles homens eram tão determinados, por que não desistiam fácil. "Jonas", ela disse com a voz baixa, "tem uma coisa que eu não contei para você. Uma coisa importante." "O que é, Júlia?" Ela respirou fundo e disse: "Quando eles me sequestraram, eu vi alguma coisa que não devia ter visto. Ouvi uma conversa que não devia ter ouvido." "Que conversa?" "Eles estavam falando sobre um carregamento que ia chegar na cidade. Drogas, muita droga. E sobre quem ia receber. Nomes de policiais, de políticos, de gente importante. Eu sei quem são os contatos deles na polícia. Sei quem financia a operação." Meu sangue gelou. Júlia não era só uma testemunha inconveniente. Ela sabia de coisas que podiam derrubar pessoas poderosas, que podiam desmantelar uma rede inteira de corrupção e tráfico. "Por isso eles não desistem", continuou ela. "Por isso eles vieram até aqui. Não é só para se vingar, é para me calar para sempre." Entendi que nossa situação era muito mais grave do que imaginava. Não estávamos lidando só com bandidos comuns. Estávamos lidando com uma organização que tinha tentáculos na polícia, na política, em lugares que eu nem imaginava. E o pior, eles iam voltar, com mais gente, mais armas, mais determinação. Porque agora não era só Júlia e Pedro que sabiam demais, era eu também.
Naquela noite, enquanto Júlia e Pedro dormiam no quarto, ela havia conseguido acalmar o menino cantando uma música de ninar. Fiquei na varanda planejando nosso próximo passo. Sabia que ficar na fazenda não era mais seguro. Eles iam voltar, provavelmente com reforços. E da próxima vez, não iam subestimar um fazendeiro de 52 anos com uma espingarda. Mas também sabia que fugir não resolveria nada. Eles tinham contatos, recursos, podiam nos encontrar em qualquer lugar. A menos que a gente fizesse algo que eles não esperavam. Algo que mudasse o jogo completamente. Foi quando tive uma ideia. Uma ideia arriscada, perigosa, mas que podia ser nossa única chance de acabar com aquilo de uma vez por todas. No dia seguinte, contei meu plano para Júlia. Ela ficou pálida quando escutou. Disse que era muito perigoso, que podia dar tudo errado. Mas depois olhou para Pedro, que estava brincando no quintal com os cachorros, e disse: "Se é a única forma de dar uma vida normal para meu filho, eu topo." E foi assim que começamos a preparar a armadilha que mudaria nossas vidas para sempre. Meu plano era simples, mas arriscado. Se Júlia sabia sobre o esquema deles, se tinha informações que podiam derrubar pessoas importantes, então essas informações eram nossa única moeda de troca. Nossa única chance de garantir que eles nunca mais voltariam. Passei 2 dias ligando para pessoas que conhecia, fazendo contatos discretos. Lembrei de um jornalista da capital, o Marcelo, que já havia feito matérias sobre corrupção policial. Um homem íntegro que não se vendia por dinheiro nem se intimidava com ameaças. Expliquei a situação para ele sem dar muitos detalhes pelo telefone. Disse apenas que tinha uma fonte com informações explosivas sobre tráfico e corrupção e que precisávamos nos encontrar num lugar seguro. Marcelo topou. Marcamos para o sábado seguinte, numa cidade vizinha, num restaurante movimentado, onde seria difícil para alguém nos atacar sem chamar atenção. Júlia passou os 2 dias escrevendo tudo o que lembrava. Nomes, datas, lugares, conversas que havia escutado. Ela tinha uma memória impressionante para detalhes. Anotou até as placas dos carros que viu, as características físicas dos envolvidos, os códigos que eles usavam para se referir às drogas. Pedro, coitadinho, ainda estava assustado. Dormia mal. Acordava chorando no meio da noite. Não se afastava da mãe nem por um segundo. Mas aos poucos, com a paciência da Júlia e o carinho que tentei demonstrar, ele foi se acalmando. Na sexta-feira à noite, véspera do nosso encontro com o jornalista, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Estava eu na varanda, tomando café e observando as estrelas, quando vi luzes se aproximando pela estrada. Não era uma caminhonete dessa vez. Eram 2 carros, vindos devagar, com os faróis apagados. Só conseguia ver as lanternas de posição, como pontinhos vermelhos na escuridão. Meu coração disparou. Eles haviam voltado e dessa vez tinham vindo preparados. Corri para dentro de casa e acordei Júlia. Ela entendeu a gravidade da situação na mesma hora. Pegou Pedro no colo. Ele dormia profundamente, exausto do medo dos últimos dias. E fomos para o plano de emergência que havíamos preparado. Nos fundos da propriedade, perto do córrego, tinha uma gruta pequena que meu pai havia descoberto quando eu era criança. Um buraco na pedra, escondido atrás de uma cortina de cipós, onde cabiam umas 3 pessoas sentadas. Era nosso esconderijo de última hora. Levei Júlia e Pedro para lá com uma mochila que já estava preparada. Água, biscoitos, um cobertor, lanternas pequenas. Disse para ela ficar ali, não importasse o que acontecesse, não importasse que barulhos ouvisse. Voltei para a casa correndo. Peguei minha espingarda, cartuchos extras e me posicionei numa janela, dos fundos de onde podia ver quem se aproximava. Eram 6 homens dessa vez. 6. Vinham armados com rifles, pistolas, até uma escopeta. Não eram mais os amadores da primeira vez. Tinham vindo para terminar o serviço de uma vez. Cercaram a casa em silêncio, como soldados experientes.
2 pela frente, 2 pelos fundos, 2 pelas laterais. Estavam se comunicando por gestos, coordenando o ataque. Quando eles invadiram a casa pelas 3 entradas ao mesmo tempo, eu não estava mais lá. Tinha saído pela janela do banheiro e me escondido no paiol, de onde podia ver a casa inteira. Ouvi eles revirando tudo lá dentro, quebrando móveis, chutando portas, gritando: "Cadê eles? Cadê a mulher e a criança?" Foi quando percebi que um deles havia ficado de vigília do lado de fora. Um homem alto, careca, que segurava um rifle e observava os arredores. Era minha única chance. Se conseguisse neutralizar o vigia, podia fugir com Júlia e Pedro. Podia chegar até meu picape e sair dali antes que os outros percebessem. Me aproximei dele por trás, usando as sombras das árvores como proteção. Quando estava a uns 10 metros, pisei num galho seco que fez um ruído baixo. Ele se virou. Nossos olhares se encontraram por uma fração de segundo. Vi nos olhos dele a mesma determinação que devia estar nos meus. 2 homens que sabiam que apenas um sairia vivo dali. Ele levantou o rifle. Eu levantei minha espingarda. Disparamos quase ao mesmo tempo. O tiro dele passou raspando na minha orelha esquerda, deixando um zumbido que durou horas. O meu acertou ele no peito, jogando-o para trás. O barulho dos tiros alertou os outros. Ouvi gritos vindos da casa, passos correndo na minha direção. Não tinha tempo para remorso, para reflexão. Tinha que correr. Fui até a gruta onde Júlia e Pedro estavam escondidos. Encontrei os 2 abraçados, ela tapando os ouvidos do menino para abafar o som dos tiros. Quando me viu, Júlia sussurrou: "Você está machucado?" "Estou bem. Precisamos sair daqui agora." Saímos da gruta e corremos pela mata em direção ao lugar onde tinha deixado o picape escondido, atrás do galpão das ferramentas. Pedro estava acordado agora, mas não chorava. Parecia ter entendido que precisava ficar quieto. Conseguimos chegar até o carro sem sermos vistos. Coloquei Júlia e Pedro no banco, liguei o motor e saímos dali numa velocidade que nunca pensei que meu velho picape conseguisse atingir. Pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que devia ser vista a quilômetros de distância, fomos direto para a cidade vizinha. Não paramos nem para pegar gasolina, nem para comer. Dirigimos a noite inteira, parando apenas para Pedro fazer xixi na beira da estrada. Chegamos ao encontro com o jornalista no sábado de manhã, todos sujos, cansados, com cara de quem havia passado pelo inferno. Marcelo nos recebeu num quartinho nos fundos do restaurante, longe de olhares curiosos. Júlia contou tudo, cada detalhe, cada nome, cada informação que tinha. Marcelo gravou tudo, fez anotações, pediu documentos que comprovassem algumas coisas. Disse que a matéria seria publicada na segunda-feira seguinte, na primeira página do jornal. E foi. Na segunda-feira, a história estampou a capa. Rede de corrupção e tráfico envolvendo policiais e políticos é desmantelada. A matéria citava Júlia como fonte protegida, mas revelava todos os nomes que ela havia fornecido. Em 3 dias, 7 policiais foram presos. 2 vereadores, um deputado estadual e um juiz foram afastados dos cargos. A operação foi chamada de Lama Vermelha por causa da terra da nossa região. O homem da cicatriz e seus comparsas foram presos numa blitz na rodovia, tentando fugir para outro estado. Na caminhonete deles, a polícia encontrou drogas, armas e uma lista com nossos nomes. Uma lista de pessoas para eliminar. Júlia prestou depoimento protegida pelo Programa de Proteção às Testemunhas. Pedro foi assistido por psicólogos especializados em crianças traumatizadas. Aos poucos, ele foi voltando a sorrir, a brincar, a ser criança de novo. Quanto a mim, bem, voltei para minha fazenda uma semana depois. A casa estava destruída, tinham quebrado quase tudo. Mas era minha casa, minha terra, era onde eu pertencia. Passei 2 meses reformando tudo, consertando paredes, trocando portas, pintando. Aos poucos, a casa foi voltando a ter cara de lar. Júlia e Pedro ficaram comigo durante esse tempo.
Ela insistia em ajudar na reforma. Dizia que era o mínimo que podia fazer depois de tudo que eu havia feito por eles. Pedro brincava no quintal com os cachorros, ajudava a alimentar as galinhas, corria pelos pastos como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Foi numa dessas tardes, vendo Pedro brincar enquanto Júlia preparava o jantar, que entendi uma coisa. Minha vida solitária havia acabado. Não porque eu quisesse companhia, mas porque havia encontrado uma família que o destino colocou no meu caminho da forma mais improvável possível. Quando a situação se acalmou completamente, quando todos os bandidos foram presos e julgados, Júlia me fez uma proposta. Que tal se ela e Pedro ficassem morando na fazenda? Ela cuidaria da casa, ajudaria com os animais e Pedro cresceria num lugar seguro, longe da violência da cidade. Aceitei na mesma hora. Não só pela companhia, mas porque senti que era isso que minha vida precisava. Era isso que a fazenda precisava. Vozes de criança ecoando pelos corredores, cheiro de comida caseira vindo da cozinha, alguém para dividir as preocupações e as alegrias do dia a dia. Hoje, 3 anos depois, posso dizer que foi a melhor decisão que tomei na vida. Pedro me chama de vô Jonas, mesmo eu não sendo avô de sangue de ninguém. Júlia se tornou mais que uma hóspede, mais que uma amiga. Se tornou família. Ela se casou com um rapaz da cidade no ano passado, um professor de escola, que entendeu nossa história e respeitou o vínculo que criamos. Eles moram numa casinha que construímos ali no terreno, perto da casa principal. Pedro ganha um irmãozinho no próximo mês. A fazenda hoje é um lugar cheio de vida. Tem risada de criança, tem festa de aniversário, tem Natal com árvore enfeitada e presentes embaixo. Tem jantar em família aos domingos, tem Pedro me contando sobre a escola, tem Júlia me ensinando receitas novas. Mas vocês sabem por que estou contando essa história para vocês? Não é só para dividir uma experiência que marcou minha vida. É para dizer uma coisa importante. Às vezes, a vida coloca pessoas no nosso caminho de formas que a gente nunca imaginaria. Às vezes, salvar alguém significa salvar a si próprio também. Às vezes, proteger uma família significa ganhar uma família. Às vezes, fazer a coisa certa não traz só satisfação moral, traz transformação completa. Eu era um homem solitário, amargurado, que vivia só com suas lembranças e suas rotinas. Hoje sou avô postiço de uma criança linda, sou parte de uma família que me adotou tanto quanto eu adotei ela. Quando encontrei Júlia e Pedro enterrados naquela cova, pensei que estava salvando as vidas deles. Só depois entendi que, na verdade, eles é que salvaram a minha. Porque uma vida sem propósito, sem gente para amar e proteger, sem motivos para acordar todo dia com vontade de fazer diferença, não é uma vida completa, é apenas uma existência. Por isso, quando vocês se depararem com alguém precisando de ajuda, com uma situação onde podem fazer a diferença, não pensem 2 vezes, não calculem riscos, não pesem consequências. Apenas façam o que é certo, porque no final das contas, quando a gente está no final da vida olhando para trás, não são as coisas que fizemos para nós mesmos que importam. São as coisas que fizemos pelos outros, são as vidas que tocamos, as diferenças que fizemos, o amor que plantamos pelo caminho. Júlia sempre diz que eu sou o herói da história dela, mas eu sei que não é bem assim. Ela e Pedro é que são os heróis da minha história. Eles é que me ensinaram que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ter uma família, nunca é tarde para descobrir que a vida ainda guarda surpresas boas. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Deixem seus comentários aí embaixo, contem se já passaram por algo parecido, se já ajudaram alguém em situação difícil. E lembrem, não sabemos nunca quando vamos ter a oportunidade de mudar a vida de alguém. Quando essa oportunidade chegar, não deixem ela passar.
Um abraço do vô Jonas, da Júlia, do Pedro e de toda a nossa família aqui da Fazenda. Até a próxima.